Gás Nobre, tudo bem? Eu sou Paulo Valim, professor de Química. Eu vou dar essa aula, você vai assistir agorinha. Só queria te dar um recado antes. Acesse o nosso site quimicatotal.com.br e curta a nossa página no Facebook, Química Paulo Valim. Lá você vai ficar informado sobre tudo o que está acontecendo com a Química para o Enem, para o vestibular. E agora está no ar o kit revisão para o vestibular, para você tirar as suas dúvidas em Química e arrebentar na prova, ok? Essa aula que você vai assistir é um pedacinho do gostinho que está lá no nosso site só esperando você. Venha fazer parte do Química Total para a gente tornar essa comunidade de Química mais quente do Brasil, tá certo? Um grande abraço e boa aula. Tchau, tchau. Fala, Gás Nobre, preparado? Vamos reagir? Então vem aqui, Gás Nobre. Essa aula nós vamos falar da mudança dos estados físicos. Nós falamos o seguinte, que tem estado sólido, líquido e gasoso. E dessa maneira nós podemos ter uma transformação física, que é quando, por exemplo, há mudança de estado. O sólido pode virar líquido. Que jeito? O estado sólido não é caracterizado pela proximidade das partículas, das molequinhas. Eu posso afastar essas molequinhas. Como que eu faço isso? Fornecendo energia. As molequinhas vão receber essa energia na forma de calor. Se eu aumento a temperatura, as minhas molequinhas vão começar a agitar mais. Se elas começam a agitar, elas começam a aumentar a distância entre elas. E aí elas vão se afastando. Então, eu tenho um processo, olha, onde o sólido, eu vou fornecer energia, essas molequinhas vão esquentar, vão agitar mais, lembra? Temperatura, agitação da molécula, elas vão se afastar, vai formar o estado líquido. Eu vou continuar fornecendo calor, ela vai absorver esse calor, vai afastar mais ainda e vai vir para o estado gasoso. Então, você está vendo que é um processo onde as molequinhas absorvem o calor. Então eu falo o seguinte, absorver é endo, térmico, calor. Então é um processo endotérmico, um processo que absorve calor. E nesse processo que absorve calor, quando o sólido afasta o suficiente para virar um líquido, eu falo que nós temos uma fusão. Isso, fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Se eu aqueço um pouco mais, eu tenho uma vaporização. Vaporização é quando o líquido vira gás. Só que a vaporização é dividida em três. Dependendo da velocidade como essa vaporização ocorre, eu vou usar nomes diferentes. Por exemplo, se essa vaporização for muito rápida, for instantânea, igual quando você está lá passando roupa e você pega um negocinho esguichável e joga no ferro, não faz não foi instantâneo, não evaporou na hora. Ou quando você está lá fazendo um churrasco, você pega e joga uma aguinha na churrasqueira, faz foi instantâneo. Eu chamo isso de calefação. Calefação. É a passagem do líquido para o gás, só que instantâneo, rápido demais da conta. Beleza? Agora, eu tenho, se for rápido, eu tenho a ebulição, que é quando eu aqueço, por exemplo, eu vou lá fazer um cafezinho, tal, eu ponho a água para ferver. Uma vez que eu coloco a água para ferver, eu estou fornecendo uma energia externa, eu estou fornecendo calor. A chama do fogão está aquecendo. E aí o líquido aquece rapidamente. Aí começa a água fica girando lá dentro, não é verdade? Por quê? Porque lá embaixo eu tenho aqui a panela. A água que está encostada aqui no fogo, ela esquenta mais rápido, porque aqui está mais quente. A água fria desce e fica rodando aqui dentro. Essa água evapora mais rápido, porque você está aquecendo todo o sistema por conta dessa convecção, que é esse movimento onde o quente sobe e o frio desce. Você aquece todo o sistema e evapora muito mais rápido. Aí você tem a ebulição.
E aí eu tenho uma terceira, que é a evaporação. A evaporação é lenta, não é verdade? Evaporação, você põe a roupa para secar, a roupa demora. Porque a evaporação, o sol vai batendo aqui na água, só que só vai evaporando a superfície. Ó, só a superfície que evapora. Só as molequinhas aqui vão aquecendo, elas ganham energia suficiente para desligar uma da outra. Por isso que é um processo mais demorado, que é a evaporação. Você põe a água lá para e ela vai devagar, devagar, devagar. A água, o ponto de ebulição dela é 100 graus. Então, para ela virar todo o sistema, passar do estado líquido para o gasoso, ela tem que estar a 100 graus. Já aqui, ó, na evaporação, não. É um processo contínuo. Você não vai pegar a roupa lá no varal assim, queimadura do 3º grau. Não, velho. A roupa não está lá no varal a 100 graus. É um processo lento. Vai acontecendo por camada, uma coisa de cada vez. Tá bom? Então, a vaporização pode ser essas 3. Nós temos o contrário. Quando o gás vira líquido, quando o gás volta a ser líquido, você tem uma condensação. Quando você pega a tampa da panela, por exemplo, põe lá no arroz assim, ó, aí você olha a tampa, ela tá cheia de gotinha d'água, o vapor subiu e condensou, tá? Condensou. E você tem o líquido virando sólido, que é a solidificação. Esse processo inverso do gás virando sólido, nesse sentido, é um processo onde as molequinhas têm que se aproximar. Para elas se aproximarem, você tem que diminuir a energia delas. Então elas têm que perder energia. Então esse é um processo exotérmico, tá? Exo é liberar, térmico calor. Então quando libera calor é o processo inverso, tá? Exotérmico. Pode acontecer também o sólido virar gás e o gás virar sólido sem passar pelo estado líquido. Nesse caso, nós temos uma sublimação. Então, essas são as mudanças de estado físico que pode acontecer com a matéria. Beleza? Revisamos então. Vamos para a próxima aula? Te espero lá.